A Agricultura BR agora traz em destaque o mercado do café. E olha, produtor, cafeicultor, inclusive nós vamos entrar na Semana Internacional do Café a partir da próxima semana, um período importante para a cafeicultura global. E vamos vivendo um momento bastante contraditório frente ao que o cafeicultor pressentiu e sentiu durante o ano de 2022, com perdas, com registros de problemas climáticos graves que refletiram na sua produção, que provavelmente refletem também produções posteriores. Mas o fato é que nós estamos vendo um recuo que vem ocorrendo de maneira regular e abrupto, forte em relação aos negócios com café arábica em Nova York e também mercado físico brasileiro automaticamente refletindo isso. E nesse momento, o mercado físico brasileiro reflete a queda de Nova York, principalmente, e quando é no negativo, o dólar participa, O dólar recua no Brasil, então reflete também. E hoje nós estamos vendo cotações de mercado físico, desde ontem, bem mais baixas do que o cafeicultor está acostumado. Para falar sobre este assunto e tentar entender como que o mercado tem se comportado do café, eu converso agora pela internet, ao vivo, com Haroldo Bonfá, que participa conosco. Bonfá, temos um cenário bastante complexo, não só para o cafeicultor, mas talvez mais para o cafeicultor. E aqui estamos no canal do Boi, então estamos conversando com o cafeicultor mesmo. Mas, de uma maneira geral, para a cadeia produtiva de café como um todo, ela ressente desses preços mais baixos. Então, a primeira pergunta que eu faço a você é em relação qual que é o estímulo que provoca uma queda tão abrupta e irregular como nós estamos vendo com a arábica em Nova York. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, primeiro nós temos que levar em consideração que essa queda já está ocorrendo já há quase 2 semanas. Rompeu valores muito importantes e, com isso, ele vem perdendo a força no sentido de retomar aos valores anteriores. Nós começamos com fatores climáticos. Chuvas constantes, normais nessa época do ano, têm ajudado demais na planta do café, no seu controle hídrico e essa combinação de chuva com sol tem sido fantástico para a planta e, com isso, aquela florada que houve possibilitou um pegamento muito interessante para muitos lugares e, com isso, deu ao mercado uma sensação que haverá em 2023 uma quantidade enorme de café. A segunda colocação foi que saíram agora, ontem, os números da SECEX, uns volumes muito impressionantes, de 3,5 milhões de sacas de café exportadas no mês de outubro. O que isso implica? Implica o seguinte, que tinha café, que os portos permitiram que saíssem esse café, e o mercado se viu ligeiramente sido nesse curtíssimo prazo. Mais uma razão para pressionar preços para baixos. Você poderia falar assim, bom, mas é muito cedo, 23 ainda tem muita coisa. Claro, mas o mercado adora uma volatilidade e está jogando com isso, e, infelizmente, levando uma corrente para baixo em termos de... e, com isso, deixando o nosso produtor aqui realmente extremamente preocupado. Então, bom, essas preocupações, elas vão tomando novos contornos, Porque, além de termos a referência internacional com valores bem mais baixos, vem caindo já há muito tempo, é por isso que a gente tem apontado aqui a regularidade na queda, Isso daí tem incomodado demais o cafeicultor brasileiro. Temos agora, já nesta semana, o advento do dólar recuando bastante e é bem provável que os entendimentos dos principais economistas do país e das instituições financeiras quanto a como que fica o dólar em 2022 muda a partir de segunda-feira, Temos uma expectativa de que eles comecem a pontuar de uma maneira distinta e vai ressentindo completamente a cafeicultura nacional. Como é que esse cafeicultor, como é que as cooperativas estão
estão absorvendo este cenário, já que eles todos tiveram um custo de produção bem mais alto, né, para produzir esse café, que vai sendo precificado no futuro com valores bem mais baixos do que aquilo que seria necessário para cobrir esses custos e obter, claro, algum rendimento com isso. Claro. Bom, então é importante falar que nós chegamos a preços de R$ 1.600 a saca, hoje estamos abaixo de 1.000. Você está vendo aí preços que estão chegando aí a 800, preços que realmente, como você acaba de mencionar, não cobrem custos atuais. O que você teria aí de vantagem seria assim, como você mencionou, essa valorização do real vai permitir que você no futuro tenha fertilizantes defensivos agrícolas um pouco mais barato, uma vez que essa compensação na importação desses produtos vão aí gerar em reais produtos, esperamos que, né, mais baratos na ponta final. Mas tudo isso é uma especulação, tem muita coisa acontecendo, e a sua pergunta, assim, como que as cooperativas e os produtores estão reagindo? A primeira reação é travar, né? Não se sabe ainda, como você bem disse, segunda-feira o que vai acontecer. Então, caso não tenha nada de urgente, aguarda, não faça nada que seja intempestivo e que tenha a possibilidade de você ter números positivos no fechamento dos seus contratos, caso haja necessidade de serem feitos. Em relação ao mercado, e aí pensando na cadeia produtiva brasileira, este cenário em si, ele não era muito, como que eu posso dizer, esperado, né? Se esperava que tivéssemos quedas de valores, claro, a produção vai subir, vai ter uma maior oferta, mas aí você tem um balanço com o consumo internacional, que o consumo global é muito forte também. Né? Acontece que veio bem mais abaixo. Qual que seria a estratégia hoje, pensando na cafeicultura nacional, Bonfá? Bom, primeiro é uma preocupação ainda, né? Uma vez que todo mundo estava apostando que o Nova York fosse a 2,50, quando hoje nós estamos falando aí 1,70. Né? Essa diferença é muito impressionante e não estava nos livros do pessoal, tanto o importador como do produtor. Vamos ter que nos adequar a essa nova realidade que não sabemos, repito, como que ela vai reagir. Um número, por exemplo, que você poderia falar que deveria fazer com que o mercado visse, foram os números, por exemplo, de exportação da Colômbia, que saíram agora em outubro. Números muito baixos, 888 mil sacas, ele é assim, 20% mais baixo do que o outubro 21, e está falando que, preconizando que a Colômbia vai exportar 12 milhões e meio aproximadamente de sacas, que é muito baixo, normalmente ele queria exportar 14. Então, essas pressões negativas deveriam fazer com que o mercado Nova York subisse. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque nós, de uma certa forma, Brasil compensou exportando mais. E isso mostra que temos café e vamos pensar do lado positivo. Vai permitir que o Brasil conquiste novas posições, entre em novos mercados e entre com novas qualidades, né? Substituindo aí, por exemplo, café colombiano.